Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, do 51 ao 53, começando no 51, diz assim: Cuidais vós, que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E vamos orar. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, Deus onipotente, onipresente, onisciente, nós somos gratos ao Senhor pela palavra que temos em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, e pela pregação da mesma. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Roberto na pregação, para que ele nos traga mais uma vez a mensagem do Senhor de forma clara e sucinta, e que ele não pregue o que ele quer falar, mas que o Senhor quer que ele nos traga nessa noite. Pedimos que o Senhor abençoe a todos nós, para que possamos estar atentos a ouvir com fé, para que possamos sair daqui essa noite edificados espiritualmente. Fazendo este pedido ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar esta noite e vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, que nós acabamos de ler agora há pouco. Nós lemos um trecho curioso da palavra de Deus, em que Jesus ele está trazendo algumas coisas que parecem ser um pouco chocantes, contradizentes da corrente, da tendência em que o mundo segue. O mundo hoje, ele preza por união, ele busca união a todo custo, é um vale tudo, luta livre, vale tudo para que tenha-se união. Nós temos hoje, podemos observar países se mesclando, culturas se misturando, nós vemos finanças e comércio, economia global, mundial, cada vez mais integradas, e não foge dessa frenética busca de integração as religiões. O ecumenismo está cada vez ganhando mais vapor, união de crenças cada vez mais próximas, porque o mundo quer união. O mundo busca a união, e há um lugar para a união, existe um lugar correto para a união, mas nunca deve ser união a todo custo, a qualquer custo. Existe a união correta. E quando nós lemos aqui no texto de hoje, Jesus falou bem claramente que ele não veio necessariamente para unir. Nós lemos aqui no versículo 51 que ele veio trazer dissensão. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, essa palavra dissensão é a palavra grega diamerismos. Essa palavra diamerismos significa literalmente dividir, significa trazer conturbação, trazer conflito. No versículo 52 e 53 ele fala dividido, porque daqui em diante estarão 5 divididos. O versículo 53 fala o pai estará dividido. Ali é a palavra diamerizo, que é a mesma coisa, é simplesmente conjugada de outra forma, mas ele usa 3 vezes essa palavra que fala sobre divisão. Ou seja, ele não veio unir, Jesus falou que ele veio dividir. Ele veio trazer dissensão, ele veio para trazer divisão, diamerismos e diamerizo, e a conjugação é diferente, mas o que isso significa é conflito, é divisão, é desunião, oposto de união. Jesus também não veio trazer paz necessariamente. Sim, nós sabemos isso, que ele é o rei da paz, nós lemos em Isaías 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui nós temos o príncipe da paz, que ele mesmo diz no versículo 51, cuidais vós que eu vim trazer paz à terra? Não, responde Jesus a sua pergunta retórica. Ele falou, vocês estão achando que eu vim trazer paz? Não, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer, mas vos digo antes, dissensão. Essa palavra dissensão significa o oposto de paz. Então o que nós temos é um mundo, igrejas, corporações, nações, o mundo inteiro caminhando freneticamente para a união, e Jesus veio, eu vim trazer desunião.
Nós temos um mundo que busca a paz a todo custo, e vem Jesus dizendo: eu não vim trazer paz, eu vim trazer conflito. Olhe comigo para João capítulo 14. O mesmo príncipe da paz que nos foi dado em Isaías, ele nos dá a sua paz, de João 14, 27. Jesus falando: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer ao mundo conflito, mas ele falou para vocês, para os seus, para nós, ele veio trazer a paz dele, não como o mundo. Ele fala aqui, ele compara, não como o mundo dá a paz, mas a minha paz. Por quê? Porque a paz do mundo é uma paz a todo custo. A paz do mundo é uma paz que desconsidera o que é certo, o que é errado, o que é correto, simplesmente para obter a paz. E Jesus não veio trazer essa paz, ele veio trazer a paz dele. Ele fala: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. A nossa paz está em Cristo, mas Cristo não veio ao mundo para trazer paz, não ao mundo. Ele veio a mim e veio a você trazer paz. Sim, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus não veio trazer a paz ao mundo, ele veio trazer paz a indivíduos, a eu, a você, a cada um de nós. Ele veio trazer paz. Então hoje à noite eu quero falar sobre essa questão de paz, essa questão de divisão, a divisão que Jesus veio trazer. E eu quero que olhem comigo primeiramente no versículo 52, e eu quero dizer a primeira coisa hoje à noite, que todo mundo precisa escolher um lado. Se você vai ter divisão, você vai ter dois lados. Se você tem uma pizza, você vai cortar a pizza no meio, vai dividir ela em dois. Você tem um bolo, você vai dividir ela em dois. Você tem uma igreja, que você vai dividir a igreja, você vai ter dois lados. Então nessa divisão, todo mundo vai ter que escolher um lado. Versículo 52 de Lucas 12. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Note que está falando sobre uma casa, sobre um lar. E depois ele especifica mais ainda, falando que o pai vai estar contra o filho contra o pai contra a mãe, a sogra, a nora e assim por diante. Ele está falando sobre um lar, uma família. Ele está falando que haverá divisão dentro de famílias, e que Jesus veio trazer essa divisão. Entenda, Jesus não veio necessariamente trazer paz ou união, ele veio trazer divisão. E aqui note as palavras, porque daqui em diante, essas palavras aqui em diante, elas estão fazendo um marco, elas estão estabelecendo uma posição, ou seja, depois daqui em diante, haverá essa divisão. Aqui há uma divisão entre o antes e o depois. O que Jesus está falando é que uma vez que Jesus vem para você, você vai ter que encarar uma divisão na sua vida, na sua família, nos seus amigos. Haverá daqui em diante uma divisão. Não vai ser como antes, daqui em diante vai haver uma divisão. E ele fica aqui especificando, como eu falei agora há pouco, pai, filho, mãe, nora e assim por diante. Haverá uma divisão. Eu creio que muitos aqui sabem do que eu estou falando, muitos aqui já experimentaram talvez isso. Quando existe uma divisão, quando você vem a conhecer a Cristo, você o recebe como Salvador. Quando você entra em um relacionamento vivo com Cristo, muitas vezes os primeiros inimigos, as primeiras obstáculos que nós vamos ter é dentro da família. Da vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. As primeiras críticas: você vai para a igreja de novo? E você agora, você não vai mais fazer isso? Você não vai mais fazer aquilo? Você vai andar assim agora? De onde vem isso? Da família. Muitas vezes dos amigos, os mais próximos. Por quê? Porque Jesus veio trazer o quê? Divisão. E nós temos que entender que não dá para ficar sentado em cima do muro. Nós temos que entender que todo mundo precisa tomar um lado. Ele veio dividir, escolha o lado correto, que todo mundo vai ter que dividir. Divisão, dois lados. Separação, dois lados. Jesus deixou claro que ele veio causar essa divisão. Olha comigo em João capítulo 10 e versículo 19, onde nós temos Jesus falando mais uma vez. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Veja bem, Jesus estava pregando, e
O que ele pregou, que não vem ao caso agora, mas o que ele estava pregando, teve um efeito, houve divisão entre os judeus. A pregação de Cristo, e Cristo era judeu, para quem não está sabendo, Cristo era judeu. Então aqui tinha Cristo judeu, pregando para judeus, um grupo único, e o que foi que aconteceu com aquele grupo? O que foi que aconteceu com aquela união que havia de nós, judeus, digamos assim? Houve divisão. Houve divisão, tornou a haver divisão entre os judeus por causa das palavras que Jesus falou. Ele veio trazer divisão. Olhe comigo para João 9, nós lemos João 10, vamos João 9 e versículo 16. João 9,16 fala assim: então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia o que? Dissensão entre eles. A palavra dissensão quer dizer desunião, havia divisão. Jesus veio trazer o que? Divisão. De agora em diante, daqui em diante estarão 5 divididos. João 7 e versículo 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Dissensão é a palavra sinônima de divisão. Ele dividiu o povo, dividiu os judeus, dividiu os... Ele causou divisão e dissensão. Jesus não veio unir. Ele fala aqui: cuidais que vim trazer paz à terra. Não, mas antes dissensão. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão. E nessa divisão todos nós precisamos tomar partido. Nós lemos daqui a pouco em João 9,6, onde os fariseus diziam que esse homem não é de Deus. Muito cuidado quando você decide escutar cegamente o que líderes e autoridades religiosas falam. Aqui nós temos os fariseus, a autoridade religiosa da época, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, não é de Deus. Cômico. E o outro lado da divisão eram pessoas que diziam: como esse homem não é de Deus? Como pode alguém que não é de Deus fazer os milagres e as obras e as curas e as coisas que esse homem faz? Claro que ele é de Deus. Houve divisão. Um lado tomou o lado dos fariseus, dizendo: ele não é de Deus, errados. Mas teve o outro lado da divisão que disseram: ele só pode ser de Deus pelas obras que faz. Jesus veio trazer divisão. Qual o lado da divisão que você vai ficar? Qual o lado dessa dissensão que você vai tomar? Jesus falou em Mateus 12, versículo 30: quem não é comigo é contra mim. E continua: e quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe. Jesus falou: você não tem como ficar em cima do muro. Ou você é comigo, ou você é contra mim. Ou você está do meu lado, ou você está contra mim. Não há divisão. Se você não está juntando, você está espalhando. A minha pergunta hoje é: você está juntando ou você está espalhando? Você está ajudando ou você está atrapalhando? Porque não tem como ficar no meio, em pé em cima do muro, e nem tampouco ficar com o pé de um lado e com o pé do outro. Ou você está de um lado, ou você está no outro. A minha pergunta é que eu quero que você faça, e você responda a si mesmo esta noite: qual lado você está? Qual lado você está esta noite? Eu aconselho você a tomar o lado de Cristo. Olhe comigo em 2 Coríntios, capítulo 6, esta noite. 2 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17. O apóstolo Paulo escreve: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Aqui o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios, está falando sobre essa divisão. Ele está falando em que existem dois lados, e aqui ele fala: por isso saí do meio deles. Saí, mude de lado. Deles aqui está falando sobre o lado que não está do lado de Cristo. Ele está falando, apóstolo Paulo, no lado correto, no lado de Cristo, no lado de Deus. Ele está falando: ei, vocês saiam do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Se Jesus veio trazer divisão e dissensão, e ele divide, você tem que estar no lado dele. E se você não estiver, a Bíblia fala: apartai-vos, saí do meio, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Volte alguns versículos para o versículo 14 de 2 Coríntios 6.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jesus falou, ou você é da luz, ou você é das trevas. É o que Deus está falando para a gente aqui essa noite. Jesus veio trazer divisão, ou você escolhe a luz, ou você escolhe as trevas. Ou você escolhe a fé, ou a infidelidade, ou a justiça, ou a injustiça. Sair do meio deles. Você é crente? Então saia. Você é filho de Deus? Então venha para a justiça, venha para a luz, venha para a fé. Escolha o lado. Ou Cristo, ou os infiéis. Ou Cristo, ou a injustiça. Ou Cristo, ou as trevas. Mas um lado todos nós escolhemos. Pense nisso, você hoje está em um lado. Não, pastor, eu não estou em nenhum. Você está em um lado. Eu estou em um lado, você está em um lado. A pergunta é: trevas? Injustiça? Ou você está com Cristo? Se você está na injustiça e nas trevas, a palavra de Deus fala: apartai-vos, saí do meio deles. E Jesus fala aqui: e eu vos recebereis. Jesus nos recebe, agora nós temos que sair. O sair, o apartar é com a gente. O receber é com Cristo. E Ele promete: apartai-vos, saí do meio deles e eu vos receberei. Venham que eu vos receberei. Ninguém que vem a mim eu lançarei fora. Agora, o sair, o apartar é conosco. Jesus não vai arrancar a gente de lá. Jesus não vai jogar um laço, amarrar a gente. Jesus não trabalha assim. Ele chama. Mas quem vai ter que decidir e mexer as perninhas somos nós. Escolhendo Cristo, Ele sempre nos recebe. Jesus não veio trazer paz para o mundo. Ele veio trazer paz para os que escolhem o seu lado. O mundo não escolheu o lado de Cristo. Por isso que Jesus falou: vocês pensam que eu vim trazer paz para o mundo? Não vim trazer paz. Eu vim trazer paz para aqueles que estão do lado de Cristo, que tomaram o lado de Cristo nessa divisão que Ele trouxe. O mundo jaz no maligno, o mundo já está condenado. Cristo não veio trazer paz para o mundo que está no maligno, Ele não veio trazer paz para o mundo que está condenado, Ele veio trazer paz para aqueles que vão para Ele, que se apartam, aqueles que Ele recebe. A eles sim, Ele veio trazer paz. Mas ao mundo, Ele não veio trazer paz para o mundo. Ele veio trazer divisão, Ele veio trazer conflito, desde a unidade básica, que é a família, em diante. Nos nossos lares, muitas vezes, talvez você está aqui e você tem um lar que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó eram crentes cristãos e tudo. Você nunca sofreu isso, nunca passou por isso. Mas eu garanto que a maioria de nós, eu incluso, nós pagamos um preço. Quando você vem trazer para a família as boas novas que você encontrou a Cristo, ou melhor, Ele lhe encontrou e sua vida está mudada, e você quer mudar e sair do meio deles, e o povo fala: virou crente, foi. Não pode mais isso, não, é. O seu pastor proíbe você de fazer isso, é. A sua igreja não deixa você fazer aquilo, é. Quem já ouviu isso? Só eu? Sabe o que é isso? Divisão. Oh, pastor, que horrível. Jesus falou, está previsto, está aqui. Não fique surpreso. Jesus falou aqui em João 14: dou-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele falou: fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu vim trazer paz para vocês. Eu vim trazer paz para os meus. O mundo vai se acabar para lá. Eu não vou trazer paz para o mundo. Jesus está dizendo. Gênesis 1 e versículo 4 nos traz um princípio interessante. Você sabia que a Bíblia começa nos primeiros versículos com divisão? A palavra de Deus começa em Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação, divisão entre a luz
e as trevas. Entre a luz e as trevas. É interessante que nós lemos aqui, nós lemos em 2 Coríntios capítulo 6, onde fala justo isso. E que comunhão tem a luz com as trevas? Jesus veio falar, olha, aqui tem luz. E a condenação do mundo é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo odiou a luz, porque suas obras eram más. Entenda, ele veio trazer divisão entre luz e trevas. Onde você está esta noite? Você é um filho da luz que está morando nas trevas? Ah, pastor, isso não existe. Não? Então por que aqui na Bíblia está dizendo, por isso saí do meio deles e apartai-vos? Aqui está falando pessoas salvas, pessoas nascidas de novo, cujos nomes estão no livro da vida, que estavam habitando e andando e vivendo na injustiça e nas trevas, e o Espírito Santo vem e fala, ei, apartai-vos. Saí do meio deles, saí das trevas, saí da injustiça, que eu vos recebereis. Venham, e vocês serão para mim filhos. Sabe que tem crente aqui esta noite que é filho da luz, mas está vivendo nas trevas? Sabe que tem gente aqui esta noite que foi justificado pelo sangue de Cristo, mas vive na injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia tem a injustiça com a justiça? Apartai-vos, saí do meio deles, vem para cá. Mude de lado. Escolha o seu lado, escolha o lado de Cristo. Olha comigo para 1 Coríntios capítulo 12. Nós vemos que Cristo veio trazer divisão. Nós vemos que essa divisão vai nos levar a um ponto que nós temos que escolher. Que lado? E uma vez que escolhemos a Cristo, aí sim teremos união. Aí sim teremos paz. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja o quê? Divisão. Para que não haja divisão no corpo. Esse corpo aqui está se referindo à igreja local. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Você veja, aqui Jesus falou, eu não vim trazer união, eu vim trazer dissensão, eu vim para dividir, eu vim para colocar um contra o outro. Mas agora Jesus está falando o quê? Ele está falando, não, veja bem, para que não haja divisão no corpo, para que haja união, para que os membros cuidem-se um dos outros, onde haja paz, harmonia e união. Quando isso, depois que você escolhe o lado correto, aí sim tem paz, aí sim tem união. Romanos 12, versículo 5, fala assim, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Aqui a Bíblia está usando como exemplo de união o corpo. Sabe, o nosso corpo está perfeitamente unido. Aqui fala sobre vários membros. Nós somos vários membros, mas somos todos parte de um corpo. Aqui eu tenho dedos, mão, braço, cotovelo, ombro, abdômen, perna, joelho, boca, nariz. Vários membros. Mas é um só corpo. E cada parte do corpo, do meu corpo, que eu estou falando, ele cuida da outra parte do corpo. Se eu tenho uma coceira no pescoço, a mão vai lá e... Pescoço, deixa comigo. Se entrou um mosquito no meu olho, vem a mão aqui e fala, opa, olho, deixa comigo, eu vou tirar essa mosca do seu olho. Opa, o estômago está com fome? Espera aí. Boca, vamos juntar aqui, mão e boca, vamos juntar para alimentar o estômago. E cada membro do corpo, o corpo quer ir para lá, os pés e as pernas dizem, deixa comigo, vamos lá. E aí, funcionando. Tudo em perfeita união. Um membro cuidando do outro membro. Uma parte do corpo cuidando da outra parte do corpo. Isso é o auge da união. Você já viu uma parte do seu corpo brigar com a outra parte do seu corpo? Você vai pegar a água aqui, a outra mão fala, deixa nisso. Você vai comer alguma coisa? Já viu isso? Você quer ir para lá, mas o pé leva você para cá. Alguém já viu isso? Não, por quê? Porque o corpo está unido, cuidando, zelando
e harmonia pelo corpo todo. Isso é união, e é isso que nós encontramos uma vez que nós estamos em Cristo. Paz e união. 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Nós somos o corpo de Cristo. E nós, sendo muitos, somos um em Cristo. E Paulo, ainda em 1 Coríntios, ele roga. Ele fala lá em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra rogar quer dizer implorar, suplicar. Ele não está só pedindo, ele está implorando, suplicando. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, que significa o quê? Divisão. Que não haja divisão, antes sejais unidos em um só pensamento e em um mesmo parecer. Veja como a gente está vendo Jesus falando desunião, dissensão. Eu não vim trazer paz, eu vim dividir. Vai ser pai contra filho, contra nora, contra filho, contra mãe, contra... E aqui ele está dizendo, sejam um só, para que não haja divisão, para que tenham o mesmo parecer. Essa palavra parecer quer dizer o mesmo entendimento, porque vocês tenham a mesma opinião das coisas. Cheguem ao mesmo parecer. Qual o seu parecer disso? É igual o seu, a gente pensa da mesma forma, é a mesma conclusão. Todo mundo remando na mesma direção. Pior coisa que tem uma igreja, a metade da igreja quer fazer uma coisa, a outra metade não quer. Uns estão arrastando o pé, o outro estão puxando um fardo maior, porque a outra metade não quer saber de fazer nada, e fica essa confusão. Uns contribuem mais, uns contribuem nada, uns fazem muito, outros não fazem nada. E sabe o que é isso? Eu vou dar um exemplo aqui do que é isso. O Márcio está aqui, ele sabe dessa história. Piscina natural, Ponta Verde, caiaque. Estava o irmão Emanuel e o nosso ilustre remador, irmão Zidane. Caiaque de 2 lugares. Tinha o quê? Uns 10 caiaques, sei lá quantos caiaques tinha lá. Os jovens da igreja estavam lá. Saímos da piscina natural, chegamos na praia. Onde é que está o Zidane e o Emanuel? Eles estavam literalmente fazendo isso aqui, ó. Eu cheguei perto, eu falei, eu percebi o lance. Eu percebi o esquema. Aí eu falei, Zidane, para de remar. Pronto, o Zidane parou de remar. O Zidane estava remando contra. Gente, você está no caiaque, um na frente e um atrás. Um está remando aqui e o outro está remando. E um está até hoje lá. Eu não sei o que aconteceu com ele lá, os tubarões iam comer. Estavam lá até hoje, se fosse isso. Sabe o que? É desunião. É falta de harmonia e a culpa é sua, Zidane. Entenda, gente. Aqui está dizendo que a gente tem que fazer o quê? Digais todos a mesma coisa. Por que digais todos a mesma coisa? O que a gente diga? A gente vai digar o que está onde? Coração, a boca fala do que está no coração. Ele está falando, gente, vocês têm que dizer a mesma coisa, porque vocês estão dizendo a mesma coisa, vocês têm o mesmo coração, para que haja entre vós, para que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e o mesmo parecer. Isso quer dizer, vamos remar junto, esquerda, direita, esquerda, direita. Pastor, não dá não para fazer direita e ele esquerda, não, porque os remos vão bater, não é, Márcio? Você está no caiaque de 2 pessoas, você tem que dar a mesma abraçada que o cara na sua frente, ou o cara na sua trás. Senão vai ser pof, 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 e ninguém vai para lugar nenhum, vai ficar batendo o remo, aí o remo quebra, aí pronto, aí deu a coisa. Literalmente, no meio do alto mar sem o remo. Sabe o que é isso? Falta de união. Jesus não veio trazer paz ou união no mundo, mas ele veio trazer paz e união na igreja, no seu corpo, e nós somos o corpo de Cristo, como nós lemos aqui. Mateus 12 e versículo 25, veja a importância de haver união. Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Devastado.
E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Agora, aplique esse princípio. Aqui Jesus está falando sobre Satanás e o seu reino. Mas o princípio é o mesmo. Uma casa, um reino dividido será devastado. Uma igreja que não é unida, uma igreja que não está remando na mesma direção, uma igreja que não está dizendo e pensando e falando as mesmas palavras, uma igreja que não tem um coração na mesma direção, vai ser o quê? Devastada. Vai ser como aquele caiaque dando volta. Tem até prova, se não me engano o GPS estava no seu caiaque. Quando baixei o mapa estava lá. Devastado. Se vocês ficassem lá, vocês iam afundar, morrer de fome, de sede, iam virar comida de peixe, iam ser devastados. Uma casa dividida, uma nação dividida, uma igreja dividida. Agora entenda, a igreja somos nós. A igreja somos nós, não é uma denominação, não é um movimento, não é uma associação, não é uma igreja, um corpo de Cristo. Um corpo dividido. Se eu pegar o seu corpo e sair dividindo ele, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai ser devastado. Sabe o que você vê corpos divididos? Sabe aonde? No açougue. Vai no açougue, você vai ver um pernil pendurado aqui, você vai ver uma costela pendurada aqui, você vai ver está tudo dividido. O boi não está fazendo mu mais, a ovelha não está mais, acabou. Você vê o frango todo cortado lá, coxa contra coxa, a galinha não está galinhando mais, gente. Foram o quê? Devastados. Uma casa, uma nação, uma igreja, uma família, um lar dividido será devastado. Sabe que o mundo está cada vez mais devastado? Porque no mundo não há paz, no mundo não há união. O mundo quer paz e quer união, mas não há. Porque a única fonte de paz verdadeira é Deus. E o mundo rejeita Deus. Por isso que Jesus falou, eu vim dar minha paz. Eu não vim dar a paz do mundo. Eu vim dar minha paz. Porque a paz do mundo não é paz de verdade. Eu vim dar minha paz. E por isso que o mundo está sendo devastado, porque não existe união verdadeira, não existe paz verdadeira, porque a única união e paz verdadeira está em Cristo Jesus, que é Cristo, que é a figura expressa de Deus Pai no meio do homem. União, tem que haver união. Jesus veio para dividir, Jesus veio para separar o reino de Satanás. E todos nós pertencíamos ao reino de Satanás. Todos nós aqui esta noite pertencíamos. Bom, eu espero, né? Se tem alguém que pertence, por favor, quem ainda pertence, levante a mão. Ok. Gente, todo mundo começa nas trevas. Todo mundo começa no lado errado. Todo mundo começa no reino de Satanás. Tem que haver um dia, tem que haver uma hora, tem que haver uma ocasião em que nós vemos a luz do Evangelho, nós entendemos que nós somos de fato perdidos, sem esperança, sem chance, e que só Cristo que morreu na cruz para pagar os nossos pecados, a nossa dívida, saiu da minha dívida na cruz. Quando nós entendemos e nós aceitamos e nós recebemos, nós saímos do reino das trevas para o reino da luz. É o que fala em João capítulo 5, versículo 24. Ele fala, quando a gente é salvo, nós saímos das trevas e entramos na luz. E lá na luz tem união, lá na luz não existe divisão. Jesus veio e nos tirou de lá. 1 Pedro 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus veio nos tirar das trevas para a luz. Viva
como um filho da luz. Olhe comigo rapidamente ao texto que eu acabei de ler. Eu quero que você veja e talvez anote algumas coisas, sublinhe algumas coisas da sua Bíblia. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler mais uma vez o mesmo versículo que eu li. Nós vimos que Cristo veio trazer divisão, nós vimos que todos nós vamos ter que tomar um lado, e nós vimos que uma vez que tomamos o lado de Cristo, aí sim a união, aí sim a paz. A paz está na luz, não nas trevas. Mas olhe comigo, eu vou ler aqui 1 Pedro 2,9. Mas vós sois, note bem, a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Note bem as palavras: eleita, eleita, escolhidos. Deus nos escolheu. Sacerdócio real, nós temos um trabalho. O sacerdócio é um ministério de intermédio. O sacerdote, ele fica entre Deus e o homem. Por isso que Cristo é o sumo sacerdote. Nós levamos os perdidos a Cristo, e Cristo nos leva ao Pai. A corrente é essa: Deus Pai, Cristo, crente, o mundo perdido. Ontem nós saímos e foram 15 almas que foram alcançadas por sacerdotes reais. Veja bem, 15 pessoas foram ontem, mas todo crente é um sacerdote real. Pergunto: você está exercendo o seu sacerdócio? Você está sendo elo entre o perdido e Cristo? Nós somos escolhidos para isso. Mas continua: povo adquirido. Essa palavra adquirido quer dizer comprado. Comprado. É a minha vida. Sua vida pitomba. Você foi comprado. Eu fui comprado por um alto preço, sangue de Cristo na cruz. Fomos eleitos, somos sacerdócios, nação santa. A palavra santa quer dizer separada, dedicada, especificada. Povo adquirido. Agora note a próxima palavra: para. Por que Deus nos elegeu, essa geração, sacerdócio real, nação santa? Para quê? Para que anuncieis. Para que anuncieis. Eu disse: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Deus lhe salvou, lhe chamou, lhe equipou, lhe deu um sacerdócio, lhe consagrou? Sabe para quê? Para você e para mim, para a gente anunciar. Para a gente anunciar. Ah, pastor, mas você não está anunciando? Não, eu estou anunciando para os anunciadores. Eu estou anunciando para os anunciadores. Todo mundo aqui, se você é salvo, Deus lhe elegeu, lhe deu um sacerdócio, lhe santificou, lhe separou, lhe dedicou e te comprou para que anuncieis. Jesus veio trazer divisão. Todo mundo tem que escolher um lado. Escolha um lado. Aqui você vai ter paz e união. Ah, que bom, paz e união. Que maravilha essa paz e união. Essa paz e união é para que anuncieis. Eu pensei que paz e união fosse para ficar tomando banho de paz e união. Eu pensei que era para ficar balançando na rede de paz e união. Eu pensei que era para encher a minha barriga com paz e união. Não, paz e união é para você sair e anunciar. Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não estava nas trevas um dia? Estava. Você não foi chamado para a luz? Fui. Então anuncie para outros. Porque você e eu, nós saímos das trevas e nós fomos para a sua maravilhosa luz, porque alguém anunciou. Alguém anunciou para você. Você não foi sozinho, você não achou por acaso, você não tropeçou e caí na luz. Alguém vos anunciou. Para que anuncieis como a vós foi anunciado. Alguém lhe falou de Cristo, agora você fale para outras pessoas de Cristo. Paz e união.
Sabe, quando eu vejo um crente, pastor, minha vida está muito complicada, complicação com minha família, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, o patrão, é finanças, é saúde, o cara está cheio de problema. Aí você pergunta, o que você está fazendo para o seu Salvador? A quem você está anunciando as maravilhosas virtudes da gloriosa luz de Cristo? Como assim? Deus nos dá paz e união para que possamos estar livres e desimpedidos e equipados e preparados para o quê? Para isso aqui, olha. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está fazendo isso? Não. Então não conte com a paz de Cristo. Não conte com a união de Cristo. Já lhe passou pela cabeça que Jesus não nos salvou simplesmente para tirar você e eu do inferno? Isso é um bônus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Estou a caminho do céu. Mas não para aí, gente. Não para aí. Isso é um modo muito infantil de enxergar o plano de Deus para a humanidade. Alguém anunciou para você e para mim. Cabe a nós agora tomarmos o lado certo, encontrar a paz e a união que Deus dá para os seus, e a gente sair para anunciar o que um dia nos foi anunciado. Não fica dúvida alguma, gente, para que anuncieis. Engraçado, pastor, eu pensei que era para eu parar de sofrer. Conhece? Ministérios inteiros, enormes, que rodeiam sobre uma coisa: pare de sofrer, fique rico, seja abençoado. Sabe por que tem tanto, eu vou usar uma palavra aqui meio pesada, porque tem tanto trouxa que cai nessa? Porque a grande maioria dessas pessoas não estão buscando Deus, não estão buscando anunciar nada para ninguém, eles querem saber de conseguir alguma coisa para eles. Só isso. Só isso, mais nada. Triste. Triste. Olha comigo para João 4, rapidamente. Uma vez que saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, o que nós temos que fazer é anunciar as virtudes, chamar os outros para a luz, proclamar a luz. A gente vê isso no exemplo da mulher samaritana, João 4, 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aquela era uma mulher perdida, uma mulher que tinha tido vários maridos, uma mulher que estava uma vida toda conturbada, complicada. Notando aqui, se você ler a história, que essa mulher, ela foi buscar água no poço ao meio-dia. Sabe por que essa mulher foi buscar água no poço ao meio-dia? Porque ninguém ia buscar água no poço ao meio-dia, porque era quente. Você tinha que pegar um cântaro grandão, caminhar no sol quente até o poço da cidade, ficar trazendo água, aquele peso todo debaixo do sol quente, botava aquele cântaro na cabeça, nas costas e saía no sol quente. Todo mundo fazia isso, de manhã cedinho e de tardezinha, quando o sol estava menos quente. Por que essa mulher foi ao meio-dia? É uma mulher de má fama. Era uma mulher que não queria estar perto de ninguém, ela tinha vergonha da situação que ela vivia, as pessoas olhavam para ela com desdém e ninguém queria falar com ela, e para evitar isso, ela ia pegar água ao meio-dia, quando Jesus estava no poço. Jesus foi no poço ao meio-dia se encontrar com essa mulher. Encurtando a história, essa mulher foi salva. Ela tomou o partido, ela tomou o lado certo. Ela encontrou paz em Cristo. E a primeira coisa que ela fez foi o quê? Ela foi para a cidade e falou: ei, gente! Ué, ela não estava com vergonha de aparecer com o povo? Ela não estava com vergonha de se misturar com as pessoas? Ela não foi ao poço meio-dia para não ter que ver a cara de ninguém? Pois agora ela foi e falou: ei, venham ver o Cristo. Chamou eles para conhecer a luz do mundo. Lê a história, um monte de gente foi salva. Por quê? Porque ela foi anunciar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Minha pergunta hoje é: o que você está fazendo? Note aqui, ela deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Ela falou: esquece água, esquece isso. Deixou o cântaro lá. Correu para a cidade para chamar as pessoas. Ela deixou, ela foi. Eu pergunto: ontem, quando nós saímos, nós deixamos. Deixamos nossos lares, deixamos nossos afazeres, deixamos... E nós fomos. Nós fomos. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. O resultado foi que os homens saíram e foram a Cristo. O que você não está disposto a deixar? Aonde você não está disposto a ir? O que lhe impede, seja lá o que for, não é tão importante quanto anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixar interesses, vontades, comodidade, conforto. Todas as 15 pessoas que saíram ontem para pregar o evangelho aqui desta igreja, todas elas deixaram alguma coisa. Nenhuma daquelas pessoas que saíram não foi porque, bom, não tenho o que fazer mesmo, então eu vou. Todo mundo tinha o que fazer, gente. Todo mundo podia ter outra coisa para fazer. Ninguém foi lá porque foi ameaçado, coagido, ou porque simplesmente, bom, hoje eu não tenho nada para fazer, eu acho que eu vou. Não, nós deixamos. Nós deixamos. Como a mulher fez, ela deixou. O que você não está disposto a deixar? Ai, que o sol está tão quente. Tem hora que o sol está quente. A gente sai 3 horas para pegar o sol mais firme, mas tem hora que o sol está quente. Essa semana não, mas semana passada foi o irmão Vitor e o irmão Emanuel pegaram a sombra, os egoístas, e eu peguei o lado do sol. Peguei um bronzezinho até que bom. Sabe, eu preferia estar no ar-condicionado aqui, orando, sabe? No ar-condicionado. Gente, alguém tem que ir. E esse alguém somos nós. E ela foi para a cidade. A gente vai para os campos, para as ruas, para os becos, para as grotas, para as favelas, nas portas. A gente tem que ir. Jesus falou: ide pregar o evangelho. Ele não falou vinde, ele falou ide. O vinde ele falou para o mundo, para a igreja ele falou ide. Vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados. O mundo, vinde. Para a igreja não é vinde, é ide. Temos que ir. Resumindo esta noite, antes da união vem a divisão. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Nope. Não. Jesus falou: não vos digo, mas antes dissensão na terra. A divisão pode ser na sua casa, como está no texto, trabalho, escola, enfim. A divisão vai ser feita. Você vai tomar o lado de Cristo? Você vai tomar o lado certo? Segundo Coríntios, que nós lemos aqui, Paulo estava falando para crentes sair das trevas da injustiça, sair do meio dele, não tocais o imundo. Ele não estava falando para o mundo, falando para crentes sair do mundo. Cada um de nós vamos estar perante Cristo. E nós vamos ter que explicar o porquê que nós não saímos do meio deles. Nós vamos ter que explicar que comunhão tem as trevas com a luz. Que concórdia tem a justiça com a injustiça. Nós vamos ter que responder essa pergunta. Pastor, o que eu faço? Sair do meio deles. Apartai-vos, e eu vos receberei. Cristo fala: venha, mude de direção, se arrependa da sua condição, venha a mim, eu vos recebo. Quem tem que virar somos nós. E vamos orar. Pai amado, obrigado por ser um Deus que nos recebe, que nos chama.